Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Que Jesus nos abençoe nas nossas vidas e que o Pai Amantíssimo nos abrace a todos nós que aqui nos encontramos nos dois campos da vida. Nós vamos fazer uma pequena viagem sobre este tema que, embora possamos pensar que o Carnaval já passou, mas ele ainda permanece e muito ainda nas cabeças daqueles, portanto, que usufruíram precisamente dessa festividade. Para este trabalho nós vamos abordar, portanto, dois livros. Os livros vão passando nos slides, portanto, vemos nessa fonte inesgotável que nos é narrada pelo instrutor Manuel Filomeno de Miranda e pelo bondoso amigo, o apóstolo da caridade de Jesus, o médico das almas, o Dr. Bezerra de Menezes. Abordam temas e situações muito delicadas e que, na realidade, os festejos do Carnaval proporcionam, porque sabemos que ainda não são festejados com aquele amor, com aquele carinho, com aquela simpatia, portanto, que deviam ser, com aquela apaziguar das emoções, mas é precisamente o contrário, pela violência, não é? Portanto, pelo sexo extraviado, até assim uma série de situações que os amigos, portanto, vão na realidade passar para todos nós. E então as fontes principais são precisamente estes dois livros, Na Fronteira da Loucura e Entre Dois Mundos. Portanto, os dois são psicografados pelo nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco e foram precisamente, portanto, ditados pelo Filomeno de Miranda, e ele próprio vai fazer essa narrativa para nós. Então, um trata das atividades do socorro a encarnados e desencarnados, desenvolvido por um grande equipe espiritual sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, em dias de Carnaval, portanto, idos mais ou menos de 1982, quer dizer que de lá para cá, portanto, o Carnaval continua a festejar-se. E o outro contém o relato de socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho, encarnados, que passavam por grandes perigos. Portanto, um aborda as questões, portanto, do outro lado e algumas situações de encarnados, e o outro, Entre Dois Mundos, aborda, portanto, a questão do socorro a trabalhadores, muitos deles do Evangelho, muitos deles espíritas, não é? Portanto, que em muitas ocasiões se deixam envolver também, portanto, por esses festejos ainda, portanto, burlescos. Então, faixas vibratórias em torno da Terra, no livro Fronteiras da Loucura. Então diz Filomeno: logo depois que eu retornara à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, quer dizer, que se interligavam, portanto, com a faixa da Terra, que a envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até às mais subtis, distanciadas do movimento humano na crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma lhes sofrem a condensação perniciosa. Ou seja, essas faixas vibratórias concêntricas são mentalizações, portanto, das criaturas humanas, não é? São vibriões pensantes, precisamente, das forças pensantes das criaturas humanas. E, portanto, funcionam, portanto, como ações vibratórias e em algumas situações, portanto, perturbadoras para, precisamente, os mais incautos. Então, prosseguindo, a chamada concentração mental, ou a grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente enlouquecidos, nessas faixas concêntricas, não é?
enlouquecidos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior nessa área das trevas, ao tempo em que esta influenciava aqueles que Deus mantém. Ou seja, quem mantém, portanto, esse tipo de pensamentos, sai influenciado precisamente pelos seus próprios pensamentos e, claro, que não se sentem, portanto, bem. Portanto, sentem-se, na realidade, perturbados. Então, daí aquilo a que nós chamamos as obsessões coletivas. Ou seja, que é uma enormidade de criaturas sentirem-se, portanto, perturbadas, não é? Afetadas em seus pensamentos. Então, nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas, ou perturbações coletivas, que entorpecem multidões. É quase como se as pessoas andassem zonzas, não é? Portanto, sem saberem, portanto, o que sentem, sem saberem, portanto, discernir, portanto, qual é, ou tomarem uma posição sobre a sua real postura, caráter. Então, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificantes. Vejam, precisamente, o que proporciona, portanto, esse tipo de, estas atividades, portanto, que nós analisamos portanto, como festivaleiras, não é? A afinidade. Apurando a vista, diz-nos Filomeno de Miranda, nessa circunstância, portanto, e visitando aqueles lugares concêntricos à Terra, apurando a vista, portanto, tomando atenção no que estavam a observar, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa que se agitava, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados. Notem só. Portanto, a primeira, portanto, eram os encarnados, não é? Portanto, os pensamentos que giravam aquelas órbitas externas, portanto, à Terra, e concêntricas, e depois era a chamada onda, portanto, dos desencarnados, pensando exatamente da mesma forma, mesclando-se ou misturando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma faixa e a outra de convivência, ou seja, eram tão parecidos, portanto, a forma, portanto, de estar e de pensar, que eles se conectavam, portanto, não sabíamos, portanto, qual era o encarnado e o desencarnado, portanto, porque a situação era muito idêntica, era muito parecida. Então, são chamados voluntários do sofrimento futuro, porque nós ouvimos muitas vezes dizer, portanto, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o futuro vai trazer, precisamente, um repositório daquilo que cada um possui, daquilo que cada um para a qual, portanto, trabalhou. E então, o que é que nos diz? Tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntárias do sofrimento futuro, os parasitas espirituais que se lhes acoplam, que se lhes chegam, que se encostam, não é? Os obsessores que os dominam, explorando suas energias, atiram-nos aos abismos da luxúria cada vez mais desgastante, do aviltamento moral, da violência, a fim de mantê-los no clima próprio que lhes permite a exploração até à exaustão de todas as forças. Então, vejamos só, esses amigos, portanto, essa nuvem, portanto, de desencarnados, se abeira dessa multidão de criaturas, de foliões cheios de energia, não é? Portanto, vamos a ver, vamos a imaginar. Então, extrapolam, portanto, essa energia, portanto, festivaleira, e eles vão bebendo, vão sugando, portanto, essas energias, portanto, que lhes fazem falta, vamos dizer assim, para poderem sobreviver do outro lado, portanto, nesse mundo de treva, nesse mundo de desorientação, em que cada um vive pensando que aquele mundo, que aquele viver é que é o real. Então, nada, portanto, pior para o desencarnado que é aquele que vive na ociosidade, portanto, se encostando a A, B ou C e sugando-lhe as energias do encarnado, que logo mais
como vemos aqui, portanto, vão se tornar vítimas voluntárias, portanto, lá mais para a frente, e podem angariar enfermidades graves, de difícil catalogação, e que normalmente, portanto, os médicos, quando o ser se socorre da medicina, normalmente eles não encontram, portanto, resposta para a enfermidade, portanto, que cada um possui. Porquê? Porque podemos fazer TAC, podemos fazer ressonância, podemos fazer raio-x, portanto, que o obsessor não aparece na fotografia. É uma criatura à parte. Então, como não aparece, a criatura não tem nada, mas está doente. Mas sente dores, sente enfermidade. E muitas das vezes é precisamente o ocioso, aquele que se encosta, aquele que procura, portanto, sugar, portanto, o campo energético daquele, portanto, que muitas das vezes, por afinidade, se deixa conduzir a essa situação. Dificuldade de adaptação à vida normal. Ou seja, nós dissemos no princípio, assim, supostamente o Carnaval já passou, mas não, ele ainda permanece nas nossas mentes. Daí a dificuldade de adaptação à vida normal. De tal forma a criatura humana se embranha, portanto, se imiscui, portanto, impregnada nesta situação, que depois, portanto, fica extenuado, portanto, das suas forças, que depois, para voltar, portanto, ao seu habitat natural, portanto, ao seu lar, portanto, à convivência com o trabalho, à convivência com os amigos, vai sentir alguma dificuldade. Daí, não é? Filomena de Miranda notar isso, não é? Passado alguns dias, a dificuldade que o ser humano tem de voltar à normalidade, não é? Temos dificuldade. Vamos imaginar nós, naquele período em que entramos de férias. E vamos de férias 8 dias, portanto 15 dias, um mês, não é? E depois, quando a gente vai para a festa, a gente vamos para a festa, não é? Vamos todos sorridentes, todos felizes e tal. Mas quando a gente regressa à casa, de onde vem? Vem da festa, não é? Porquê? Porque sabe que no outro dia, portanto, vai iniciar ou reiniciar, portanto, a sua tarefa, portanto, o seu trabalho. E, portanto, penso que acontece com todos, portanto, nós vamos sentir alguma dificuldade, não é? Porque aqueles 8 dias, aqueles 15 dias, aquele mês, a gente deixou de ver, portanto, fulana, deixou de ver Beltrana, deixou de ver fulano, deixou de ver o chefe, deixou, portanto, não é? E, portanto, e temos alguns resquícios, às vezes, como outros, assim, pá, eu estava tão bem, portanto, fiquei sem, e vai custar essa adaptação a entrar de novo, não é? Na escrita, entrar no programa do computador, porque, entretanto, foi alguma coisa, o sistema foi alterado e eu não estava lá para, e vai sentir essa dificuldade. A mesma coisa é aqui, passada a onda do festejo, de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, e os indivíduos se despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, às convenções éticas, necessitando prosseguir na mesma bacanal até à consumpção das energias. Isto nos diz José Petitinga, não é? Portanto, que é um espírito, portanto, de escola, portanto, a serviço do bem. Fazia parte dessa mesma excursão, portanto, do outro lado da vida. Então, vejamos que não é fácil qualquer situação, nós voltamos depois porque nos custa desligar de uma ação vibratória para outra, portanto, que nos traz maior, portanto, descanso, maior responsabilidade. Mas trazemos a nossa mente para todo lado. Vamos imaginar. Vamos dar um outro exemplo. Muitas das vezes a gente gosta de ver filmes, não é? Tem a televisão, não é? Portanto, e vem aqueles canais que dão filmes e tal. Se hoje dá o quê? Olha, hoje dá, por exemplo, sei lá, eu não estou muito atual, portanto, com os filmes, porque vejo muito poucos, não é? Quase, não é? Portanto, e então, mas há uns que são mais violentos. Então imaginemos que a gente agora vai daqui e chega à casa, agora vou ver um filme, vou sentar na cama e vou ver um filme. Posso ver? Pode, não tem problema nenhum. Posso ver o que pode. Mas depois vamos imaginar que o filme é violento.
não é? Agora vou descansar, vou dormir. E desliga a televisão. Só que o nosso cérebro está impregnado, portanto, das imagens de violência, portanto, que esteve a assistir, portanto, ao filme. E para adormecer, portanto, vai ser o 31. Porque nos custa adaptar a nossa mente, portanto, ao sossego que nós necessitamos, portanto, para adormecer. Então a gente faz prece para cima, faz prece para baixo, ora para o lado, ora para a frente, ora para trás, mas aquilo que vem ao meio, e começamos, só que a gente passa ao lado. Chegou um ponto a gente já até esquece do que está a fazer. Porquê? Porque nós ficamos com a imagem da violência, portanto, em nossa mente. Fica lá gravada. Temos dificuldade em voltar ao nosso estado normal. Mas se for um outro tipo de filme, sim. Se for uma história construtiva, se for a história de uma vida de um fulano, de uma criatura, de uma senhora nobre, se for algo edificante, nós ficamos com isso gravado na nossa mente. Então vamos adormecer melhor. Porque é algo que é construtivo, precisamente, para a nossa mente. Então, a chamada, portanto, infestação, portanto, espiritual, em face dos desconcertos, dessas desconexões emocionais que os agentes festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual. Colocámos o exemplo, portanto, há bocado, portanto, do filme, portanto, de violência. São infestações violentas que atingem, portanto, a nossa mente. Perturbadora da sociedade terrestre. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sincronizam com as mentes desarvoradas, por uma questão, portanto, de afinidade. Então, eles se abeiram, não é? De cada um, portanto, e então se afinizam precisamente com essas mesmas mentes, portanto, que se põem a jeito para essas circunstâncias. A onda crescente da sensualidade. É muito difícil, nessas circunstâncias, no momento, estancar-se a onda crescente da sensualidade, do erotismo, da depravação, nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países, onde são mais festivos, precisamente, o Carnaval. O nosso também tem vários pontos do nosso país, portanto, que se festeja o Carnaval. Mas há um país, portanto, grandioso, enorme, não é? Em que se festeja muito mais, não é? Que está muito mais conotado, portanto, com o Carnaval, portanto, que é o Brasil. Todos nós sabemos isso, não é? Portanto, não é uma questão de desprimor, mas é o país, portanto, que nós conhecemos. Mas na Itália, em Veneza, também se festeja o Carnaval, não é? Portanto, e em Roma, portanto, e por fora. Então, prosseguindo, isto porque as autoridades que governam algumas cidades e nações, com as exceções compreensíveis, estão mais que preocupadas com a conquista, portanto, de eleitores para os iludir, do que interessadas na sua educação. Portanto, tudo se educa. E vamos ver daqui mais à frente de onde surge o Carnaval, a palavra Carnaval, portanto, e como é que surge, na realidade, portanto, esta festividade e qual a sua razão. Então, as origens do Carnaval. Está precisamente a sua origem nas chamadas festas populares dos povos antigos que se entregavam aos prazeres coletivos. Não é? Portanto, nas festas romanas, chamadas Saturnália, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida. Notem bem. Portanto, nas festas romanas, nas chamadas Saturnálias, nesse período, eles escolhiam uma criatura humana, portanto, para sacrificar. Envolvidos, portanto, e envoltos, portanto, nos chama no Deus, portanto, que eles, na realidade, portanto, acreditavam. Ou seja, nas bacanálias também da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Isto nos narra, portanto, o Dr. Bezerra de Menezes. E continuando, vamos ver, portanto, quais são os significados dos termos. Então, a Saturnália, ou Saturnal, portanto, tem origem nas festas romanas em honra de Saturno, do chamado Deus Saturno, onde predominavam a licenciosidade e a orgia. A licenciosidade valia tudo, portanto. Todas as situações de depravação valia tudo, portanto. E
na bacanália, o bacanal, festim dissoluto, devassidão, orgia das festas antigas, em honra de Baco. Então, Baco era o deus romano do vinho, e Dionísio era o deus grego da vinha, não é? E do vinho. A vinha que produz a uva, não é? E do vinho. Portanto, estava tudo em família, não é? Então vamos... E depois, juntando precisamente a justificativa do termo, necessidade de se descarregar, notem bem, essas festas foram elaboradas, foram criadas, precisamente na necessidade de descarregar as tensões, as emoções que cada um sentia, o recalque, segundo alguns estudiosos, o comportamento e da psique. No relato ainda o Dr. Bezerra Menezes. Mas a composição da palavra, se nós dividirmos as sílabas, a palavra carnaval foi composta com a primeira sílaba das palavras a carne, nada, vale. Não é? Portanto, daí surgiu a palavra, portanto, carnaval. A carne, nada, vale. E surgiu a palavra, portanto, carnaval. É a festa dos sentidos. É a festa dos corpos. Basta nós analisarmos. Porque, vamos dizer assim, de cultura, de evolução, de progresso, não tem nada. De saber, de nobreza, não tem nada. Portanto, é a festa, portanto, dos sentidos. É a festa, precisamente, dos corpos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. É um facto que nós analisamos. A razão do carnaval nos mostra que a expressiva faixa da humanidade terrena transita entre limites do instinto e dos padrões da razão, mais, precisamente, dos padrões instintivos. Mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nestes dias, excessos que reprimem por todo o ano sintonizados com as entidades que lhes são afins. Às vezes a pessoa dá o ano inteiro ali, não é? Portanto, a suprimir ali, e depois, portanto, aquilo, quando salta, portanto, extravasa tudo, portanto, para... É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. O que quer dizer, portanto, que muitos discípulos de Jesus também vão festejar o carnaval. Não é? Portanto, é um facto. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior do que os encarnados. Notem bem. A narrativa de Filomeno diz que a população invisível, aqueles que moram do outro lado da vida, ao olhar humano era acentuadamente maior do que os encarnados. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Nem se percebiam, portanto, porque estavam a... Não é? É que estavam a falar. Sabem? Há poucas horas tivemos a oportunidade de escutar, portanto, uma jovem que eu era partido para o outro lado da vida. Não tem nada a ver com o carnaval. É só para nós, quando vemos aqui, portanto, telecomandadas, para nós termos a noção, portanto, de como é que funciona. E somos muitas vezes chamados, portanto, à partida, portanto, para o outro lado da vida, sendo nós a própria causa, portanto, do desencarne, muitas das vezes de forma antecipada, pela nossa incúria, pela nossa falta de cuidado. A jovem, porque estamos nos tempos modernos, levava, portanto, uns auriculares, não é? Aquelas, não é? Portanto, e ouvir música, portanto, na rua, através do telemóvel, caminhando, e decidiu, a dada altura, portanto, sair do passeio onde se encontrava para atravessar a rua sem ver se vinha alguma coisa a passar, ou se dava tempo do automóvel, do caminhão, ou seja, parasse para que ela passasse. Não.
ela no seu trajeto, a dada altura decidiu, portanto, voluntariamente, portanto, voltar-se e atravessar a rua. Quando despertou, do outro lado da vida, inconsciente, sem saber o que tinha acontecido, porque é uma espécie, portanto, de telecomando. Portanto, muitas vezes recebemos intuições dessas para colocar e não temos a noção do que vamos a fazer na rua. Antigamente, portanto, havia muitos malucos que falavam sozinhos na rua. Não é? A gente dizia que era maluco, quando víamos uma pessoa na rua a falar sozinha, a gente dizia que ele que era maluco. Olha, vai ali maluco, olha, vai lá. Hoje aparecem muitos malucos na rua. Porque a gente vê as pessoas a passar por nós a falarem sozinhas, quando não é, portanto, vão a falar, portanto, ao telefone, não é? E então há muitos malucos naturais agora, portanto, vão falar ao telefone, portanto, na rua. Muitas das vezes nós recebemos esse tipo de... somos telecomandados sem nos apercebermos. Ou seja, nós passamos muitas vezes que parece que não temos vontade própria. Nós satisfazemos a vontade do outro, que é da nossa volta, e não temos a nossa vontade. E depois caímos precisamente nessas armadilhas que nos levam, portanto, à partida. Então vejam, disputavam entre si a vampirização das vítimas. São amigos que se abeiram para sugar energias daqueles que laboram, daqueles que trabalham, mas muitas das vezes se abeiram de quem? De quem sentem afinidade. Porquê? Porque eles olham para eles e veem precisamente que são do mesmo tipo, portanto, que eles são, pensam da mesma forma, emocionam-se da mesma forma, praticam os mesmos atos que eles praticam. Então há uma afinidade. Daí, não é? Vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Por quem? Por eles. O que é que Kardec, portanto, os espíritos disseram a Kardec, não é? Portanto, o livro dos espíritos, que nós podemos perceber, portanto, precisamente esta parte. Quando ele questiona se os espíritos interferem nas nossas vidas. E os amigos benfeitores respondem: mais do que vós pensais, são eles que vos conduzem. Aí está. Então nós vamos, precisamente, analisar, portanto, o nosso caráter, a nossa forma de estar, que é para nós sermos conduzidos por quem? Precisamente por espíritos benfeitores, por espíritos nobres, por espíritos trabalhadores, não é? Por espíritos que se interessam, que possam interessar-se pelo nosso progresso. Então, todo o tipo de intuições que nós possamos ter e que possam influenciar as nossas vidas, portanto, de forma negativa, vamos parar para pensar. Se nos disserem assim: olha, vai assaltar ali aquela pessoa que vai ali na rua. Eu disse: mas eu não sou ladrão. Isso não faz parte da minha... Então, cuidado, vamos pensar. Porque de onde é que vem esta intuição? Não é, nem pode ser do bom espírito. Porque está-me a intuir uma coisa que eu não é? Portanto, correto? Então nós devemos pensar, portanto, todos nós, no dizer de Kardec, somos médiuns, todos nós que aqui estamos e os que estão lá fora. Então, todos nós recebemos intuições. Vamos parar para pensar que tipo de intuições é que nós temos para tomar as melhores decisões sobre as mesmas. Porque senão caímos no logro. E depois não temos como, não é? Portanto, voltar atrás. Mas continua. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Ou seja, se abeiravam de alguém que tivesse tendências, portanto, para a bebida, para o álcool, por afinidade, e o conduziam, portanto, não é? Para que eles pudessem sugar precisamente os vapores do álcool. Mas tem mais. Ingeriam drogas utilizando-se dos comparsas do corpo físico. Os mesmos lugares que eu frequentei são os mesmos lugares que eu procuro para saciar, portanto, as minhas necessidades perante aqueles por quem eu sinto e que exercem precisamente o mesmo tipo de atividade, sem tirar nem pôr. Portanto, e notem bem, isto está precisamente nestas duas obras, portanto, que nós estamos a tratar, portanto, o trabalho. E podemos beber, portanto, lá nessa fonte.
se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Uns magotes desenfreados atacavam os borlegos transeuntes, portanto as pessoas que circulavam, transmitindo-lhes induções nefastas. E continua. Davam início assim a processos nefandos de obsessões demoradas, de difícil catalogação e de difícil conclusão ou cura. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tónus sexual em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Dá para nós pensarmos, precisamente, não é? Portanto, como é que, o que é que se processa e o que é que se passa, precisamente nessas alturas. O que esclarece o Espiritismo? Que o pensamento altera o meio e atrai pensamentos semelhantes. Diz-nos a doutrina espírita. Pensar bem, analisar bem. E eu posso frequentar todos os lugares, eu poder, posso, devo. Vamos pensar. Não é? Então, entrelaçar as mãos, portanto, para pensarmos de forma, portanto, mais saudável. A inspiração, como vamos observar, muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Acontece muitas vezes no nosso período de descanso sermos conduzidos, se for, vamos imaginar, estes nossos irmãos que gostam, portanto, dessas folias, portanto, dessas festividades, não é? São conduzidos, portanto, pelos espíritos cuja afinidade eles o buscam, portanto, no período da noite, no período de descanso, e os nossos espíritos são conduzidos a esses lugares. E então vamos ver, precisamente, não é? Nessas regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades, de fantasias de horror, não é? Portanto, e depois mesclavam-se e traziam isso para a luz do dia, não é? Portanto, as consequências nefastas, não é? Portanto, e daí, dentro desse tipo de festividades, dentro dessa obsessão coletiva, moléstias graves se instalam em oportunidades dessas. Moléstias graves, notem bem. Comportamentos morais se alternam sob o aguçar dos apetites desmedidos. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam. Problemas financeiros ficam em cobranças demoradas. Homicídios desvariados, suicídios alucinados, paragens cardíacas por excessos de movimentos, ou seja, por cansaço, não é? Portanto, da folia. Exaustão de forças, leva à exaustão de força. A pessoa, portanto, anda até não poder mais, portanto, até cair para o lado. Desencarnação por abusos de drogas. Então, o carnaval e a mediunidade. Notem bem, portanto, que o Dr. Bezerra e Filomeno de Miranda narram-nos isto. Porquê? Porque tem a ver também, podem perturbar, portanto, aquele que é portador, portanto, da mediunidade mais ostensiva. No ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que a médium, isto é, se refere, portanto, a determinada criatura, portanto, que era médium, portanto, ostensiva em determinado centro espírita. Que a médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se presa fácil de situações e influências nefastas. Ou seja, se refere a Júlia, que era médium imprevidente. Ou seja, era portadora, portanto, de mediunidade, fora avisada várias vezes que devia, portanto, conter-se, não devia frequentar lugares, portanto, dessa ordem, portanto, desse calibre, mas a sua imprevidência, portanto, a sua teimosia, a sua, portanto, eu posso, portanto, devo e quero, e, portanto, levou-a, não é, a situação muito grave que teve que ter a interferência, precisamente, do Dr. Bezerra Menezes, para ajudar essa nossa irmã, portanto, para que pudesse equilibrar-se desse fator.
A influência da televisão. O advento da televisão trouxe para a intimidade doméstica altas cargas de informações que nem sempre podem ser redigeridas com facilidade, propiciando-se assistam a programas portadores de mensagens negativas. Não vamos tecer comentários, porque todos que nós estamos aqui, portanto, vemos televisão e sabemos precisamente o que vemos. Se refere à preparação dos médiuns para o dia de trabalhos desobsessivos. Então vejam, neste interim, portanto, narra, portanto, o capítulo, a preocupação precisamente das casas, portanto, onde funcionavam, portanto, onde trabalhavam médiuns, e que eram precisamente acautelados, eram aconselhados a frequentarem lugares nobres, lugares educativos, lugares onde pudessem evoluir, progredir, e não frequentar lugares, portanto, que pudessem, como preparação, não é? Portanto, dos médiuns para o dia de trabalhos desobsessivos, para que, na realidade, pudessem estar aptos a dar assistência pelo exemplo, pela caridade, pelo amor a si mesmo, pelo amor ao próximo, e para que aqueles que se abeirassem, portanto, que eram recolhidos desses lugares, sentissem uma afinidade salutar, agradável, e não precisamente o contrário de onde eles vinham. Então havia uma preparação precisamente para os médiuns, não é? Portanto, que eram convidados ao estudo, portanto, ao trabalho regenerador, portanto, à ação benfeitora, portanto, à prática da caridade, enfim, tudo isso. Quando desligada a televisão, o telespectador nem sempre se liberta da película, falámos há instantes precisamente desse conteúdo emocional da qual participou, ou das últimas notícias que recebeu, como é natural, agita-se durante o processo do sono, detendo-se nas cogitações não superadas ou partindo em direção das sugestões que foram captadas, com sérios distúrbios para o equilíbrio e a paz pessoal. Já comentámos há bocado, já falámos neste ponto há bocado, antecipámos, portanto, o slide, portanto, dá para entender, não é, duas perspectivas. Vamos querer dormir bem, então procuremos estar a dar, portanto, algo, portanto, que seja bom, portanto, para que o nosso cérebro possa descansar, a nossa mente e o nosso espírito possa desligar-se e possa visitar lugares agradáveis, apetecíveis. Ou então, pura e simplesmente, não dá. Então, desliguemos, não vamos perturbar precisamente a nossa mente com coisas, portanto, que são, na realidade, desagradáveis. A televisão se rende e leva as festas carnavalescas como ponto alto em sua programação, influenciando ainda mais as mentes invigilantes. Sabemos que é verdade. Até as campanhas bem intencionadas contribuem para esta realidade. Explicações para a legalização. Sabem que no meio disto tudo, portanto, há sempre aqueles adeptos, portanto, que estas coisas se devem legalizar. Mais recentemente foram encontradas outras explicações para a legalização das bacanais públicas, sobre os holofotes poderosos da mídia, como sejam as do turismo, que deixam lucros nas cidades pervertidas e cansadas da luxúria. Sabemos, portanto, que os países, portanto, aproveitam isto, não é? Portanto, o próprio turismo, não é? Aproveita isto para, precisamente, para com aqueles mais incautos, não é? Portanto, poderem receber, portanto, alguns lucros, precisamente com os visitantes que vão, precisamente, participar nesses festins. É certo que atraem os turistas, alguns para observar os estranhos comportamentos das massas que têm conta de subdesenvolvidas, de atrasadas, de primitivas, permanecendo em camarotes de luxo, como os antigos romanos, contemplando as arenas festivas, nas quais os assassinatos legais se misturavam às danças, às lutas de gladiadores e ao teatro feminino, obsceno, burlesco e lascivo. Portanto, é exatamente, portanto, vejam o trato que faz Filomeno de Miranda às bancadas gigantescas carregadas de pessoas, portanto, a ver o curso a passar, que era semelhante ao Coliseu, onde as pessoas eram transportadas,
para ver, portanto, os gladiadores, portanto, se degladiarem e se matarem, portanto, uns aos outros. E, acima de tudo, matarem os inocentes. Os cristãos foram vítimas, não é? Portanto, a partir do século 60, não é? Portanto, e a partir daí, portanto, os cristãos foram vítimas, precisamente, da saga, portanto, de muitas festividades destas, que eram torturados e assassinados, não é? Portanto, e devorados pelas próprias fêmeas. Como esquecer de uma das lições da coleção de André Luiz, em que o autor descreve a migração de falanges de espíritos trevosos, mais parecendo sombras se aproximarem das cidades brasileiras e de outras em um carnaval. Notem bem, a migração de espíritos, de falanges de espíritos trevosos, mais parecendo sombras se aproximarem das cidades brasileiras e de outras, não é? Portanto, como diz André Luiz, o ar fica irrespirável. O carnaval espírita. Muitos espíritas ingenuamente julgam que a participação nas festas do mono, tão do agrado dos povos que festejam, não acarreta nenhum mal à nossa integridade psico-espiritual. E, de facto, não haveria prejuízo maior se todos pensassem e brincassem num clima sadio de legítima confraternização. Infelizmente, porém, a realidade é bem diferente. A festa é vestígio da barbárie. Já vimos de onde vem, não é? De onde vem do lado de cá e de onde vem do lado ou do outro lado. E do primitivismo ainda reinante, e que um dia desaparecerão da terra quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, para a arte, para o belo, sem agressão nem promiscuidade, nos fala o Dr. Bezerra de Menezes. Portanto, quando nós estivermos precisamente nessa posição, claro que nós podemos, não é? Vamos imaginar que nós temos algum familiar, portanto, que faz aniversário no nosso lar. Todos nós ficamos felizes, portanto, quando temos o prazer, o consolo, não é? Portanto, a satisfação de festejar o aniversário do nosso lar. Portanto, as pessoas vão sentar, as pessoas vão confabular, vão conversar, as pessoas vão rir, vão, não é? Portanto, vão dialogar, precisamente. Tudo em família, portanto, tudo com uma forma ética, portanto, educada, portanto, fraterna, amorosa, dentro do contexto do lar. Até podem ouvir música, até podem dançar, portanto, dentro do lar, desde que seja feito, portanto, com esse respeito que nos é devido, que nos é caro, não é? E que nos é grave. Grave não é no sentido de experimento, portanto, no sentido de gravidade, portanto, do ato. Grave no sentido de responsabilidade, da qual todos nós somos chamados, portanto, a tomar parte. Então a festa terá fim. Há nesses momentos de indisciplina mental o largo acesso das forças da treva nos corações e às vezes de uma existência não basta. Às vezes, notem bem, uma existência, uma vida, portanto, a seguir, não basta para realizar o reparo preciso de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Às vezes as nossas incongruências podem demorar milénios, podem demorar séculos ou milénios para a frente até nós encontrarmos o caminho, portanto, o caminho certo. Na opinião de André Luiz, o espírito deve afastar-se de festas lamentáveis como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos da gula, do álcool, que leva ao desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Eu falei, mas André Luiz, portanto, está-nos a dar a opinião, portanto, não é? Se às vezes nos perguntam assim, será que eu posso ir ao carnaval? Eu posso ir ao carnaval? Poder pode, não é? Agora, devo lá estar? A situação é que é um bocado mais... Então, se nós tomarmos em consideração o conhecimento que temos, o estudo que observamos, os conselhos dos bons espíritos que falam para nós,
que nos orientam, que querem o nosso melhor, porque aquele que está trazendo para nós conselhos já passou pela mesma situação que nós estamos a passar, portanto ele já vai mais à frente. E se nós bebermos nessa fonte desses conselhos, não é? Não vamos dizer, portanto, que o André Luís é cota, que o Emanuel, portanto, é cota, portanto, ele já está do outro lado, portanto, ele não sabe, ele já passou por isso. E muito. E André Luís também, não é? Portanto, então, não há dúvida que nós, como conhecedores, devemos nos afastar, portanto, desse... Porque não são festas, ou não é? Que trazem progresso, que trazem evolução, não, muitas delas, e estamos a falar desta, traz situações muito graves, enfermidades muito graves, mesmo até, portanto, para o próprio. Certa feita, uma nossa amiga disse-nos assim, era uma senhora alta, forte, que tinha um problema muito grave nos joelhos, e foi operada, portanto, aos mesmos. E a dada altura, portanto, ela diz assim, Sr. Zé António, sabe, eu fiz uma promessa, tenho que ir a pé, portanto, a uma distância, portanto, enorme, grande, era de dias, não é? Portanto, eu posso ir, eu devo ir. O senhor é que sabe como é que se sente fisicamente, se deve ir. O senhor não tem problema nos joelhos? Tenho, e muito grave, preciso ser operado. Olha, e a caminhada vai-lhe trazer algum resultado bom, portanto, para os seus joelhos? É que o Pai quer o nosso sacrifício, mas não quer esse sacrifício, quer outro sacrifício de nós. Quer que nós nos tornemos melhores, mais aptos, mais concentrados, mais fraternos, mais lúcidos, não é? Portanto, e pode resolver esse problema sem fazer a caminhada, assistindo a alguém, portanto, que esteja por perto, não é? Portanto, e que possa ter necessidade de substituir uma coisa, portanto, pela outra. Mas eu tenho que ir fazer a caminhada. Então não precisava de estar a perguntar pelo conselho, pela opinião, não é? Vá fazer a sua caminhada, não é? Passado algum tempo a senhora lamentava-se, portanto, dos joelhos, porque na realidade eram muitos quilómetros, portanto, para fazer a caminhada. Então muitas das vezes nós buscamos, portanto, as nossas dores, recebemos essas ditas intuições e por afinidade, portanto, nós nos deixamos conduzir, não pensamos, não discernimos com lucidez, não é? Portanto, e deixamos-nos levar, portanto, nessa onda, não é? Então a verdadeira alegria não foge da temperança. Podemos dizer, sim, mas com temperança, não é? Podemos sentir alegria, podemos e devemos sentir alegria. Mas a alegria não quer dizer que é gargalhada. A alegria não quer dizer, portanto, que é desmando. A alegria não quer dizer que é insensatez. É temperança. Não é? É fazer com equilíbrio. Não é? Portanto, é essa alegria interna, portanto, que deve morar, portanto, em nossos corações, portanto, em nossas mentes. É a chamada alegria fraterna, a alegria caridosa, portanto, de uns para com os outros e para com todos. O que o Espiritismo acha dessa festa popular? O Espiritismo nos esclarece quais são as consequências dos atos menos corretos, deixando para nós a escolha de encontrarmos o caminho certo para a nossa evolução. Nós é que temos que saber, portanto, qual o caminho que vamos trilhar. Educação como base primordial. Só a educação em outras bases, quando a ética e a moral de remanescerem no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz e para recriar-se não se torna imperioso o vilipêndio do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo-se da sua eternidade, que nos fala novamente repetindo. Então, como vemos, isto é muito interessante, que nós, dentro do contexto, portanto, espírita, há sempre a palavra sacrilégia, há sempre a palavrinha, portanto, que a educação nos transporta, portanto, nos coloca precisamente em ação. Então, tudo gira em torno da educação. Portanto, a educação, quando nós escrevemos a palavra educação e depois abrimos uma chaveta, não é? Portanto, e nós vamos escrevendo à frente, não é? Portanto, à frente da educação. Há muitos valores, portanto, que a educação nos traz. Nós vamos escolher, não é? Portanto, e vamos escrevendo à frente.
porque elas se vão dividindo, não é? Portanto, ao infinito, portanto, aquilo que nós vamos escrevendo à frente, desses valores que nós temos, que estão intrínsecos em nós. E que muitas das vezes nós não sabemos interpretar, portanto, as nossas intuições. Ou seja, aquelas que nós recebemos como se elas fossem verdadeiras, nos possam estar a ser transmitidas por espíritos superiores ou por espíritos valorosos ao trabalho. E às vezes não é. E às vezes não é assim. Ou seja, essa intuição precisa de ser reeducada, não é? Porque todos nós que aqui nos encontramos, podemos fazer amigos? Podemos. Gostamos de ter amigos? Gostamos. Mas vamos analisar os amigos. Vamos saber, portanto, quem são, como se comportam, não é? Como é que nós podemos fazer isso? Olhando nós, portanto, para a nossa forma, portanto, de comportamento. Olhando nós para connosco, como é a nossa amizade para connosco. É muito interessante que nós às vezes pensamos e dizemos assim, pelos ensinos espíritas, o nosso próximo, não é? É aquele, portanto, que nós estamos a olhar, portanto, é o nosso próximo. E aí esquecemos de um pormenor muito importante. É que o próximo mais próximo de mim sou eu. É cada um, portanto, dos que estão aqui. É o próximo mais próximo. E se cada um de nós não gostar de si, mesmo, em primeiro lugar, gostar de si mesmo em primeiro lugar, então depois ele começa a analisar, portanto, o que vem rodeando, vai ensinar, portanto, a que ele possa gostar do outro um bocadinho. Não é? Sim, um bocadinho, não é? Disse uma velhazinha, olha, é só um bocadinho, sim, só um bocadinho, não é? Ele começa a ver, portanto, então essa é a base principal, portanto, da educação. É nós nos reeducarmos. Para que depois nós possamos saber, portanto, não é? Educar os outros. Nossos amigos espirituais, aqueles amigos que às vezes vêm, portanto, ao intercâmbio, dizem assim, eu gostava de poder ajudar. É, meu amigo, porque eu quando estava aí, eu ajudava. Da forma como eu... Muito bem. Então agora, vai com os amigos que estão do seu lado, vai receber ajuda, vai curar as enfermidades da alma, vai preparar-se e vai aprender a ajudar. Porque para ajudar é preciso nós aprendermos a ajudar. Não é? É verdade? Há poucas horas ouvi uma entrevista de um senhor, portanto, na televisão, que não vale a pena dizer o nome, porque todos nós conhecemos. E o senhor estava numa feira de um livro, portanto, e teve um colapso cardíaco, não é? Portanto, e como ele diz, portanto, morreu, não é? Por alguns, morreu. Então, como é que está aqui, portanto, dizer, porque tive a sorte. Estavam dois cardiologistas a assinar livros lá no sítio onde eu estava, portanto, e me puseram a mão, portanto, e me trouxeram à vida. Imagino que estava lá eu. O que é que acontecia, não é? Portanto, punha a mão, não sabia como havia de pôr a mão, não é? Portanto, mas os cardiologistas trouxeram o senhor à vida, que ainda está aí. Portanto, isso é só para nós entendermos que para ajudar, portanto, como deve ser, nós temos que aprender a ajudar. Temos que aprender a fazer, a ajudar. Isso tem a ver com a educação. E não só. Com a alegria de querer saber, de querer aprender, a alegria de querer beber na fonte daqueles que se encontram ensinando. Não é? Porque se eu estiver presente daquele ou do instrutor, portanto, que está a ensinar, não é? E eu, portanto, não sinto aquele prazer, aquela alegria de beber nessa fonte, eu pouco vou aprender. Quem é o culpado? É o fulano que está a ensinar? Não. Sou eu, portanto, que não tenho vontade.
Não, mas ele não frequenta as aulas. Frequenta, mas não tem a alegria. Não é? Não tem o querer, não tem a vontade, não tem o entusiasmo, precisamente de saber, para logo mais poder, portanto, ensinar, ajudar. Então é isso. Isso tem a ver com a educação. Então, queridos amigos, bonito, não é? Não sei quem fez, mas é bonito, é. Então, esta foi a biografia Entre Dois Mundos, nas fronteiras da loucura, conduta espírita e mensagem sobre o Carnaval, portanto, Chico Xavier. Portanto, esta era a literatura, ou foi a literatura, portanto, que nós nos servimos, precisamente para trazer, portanto, este trabalho, portanto, para todos nós, bem presente, e para que possamos pensar que nós não somos contra, portanto, o Carnaval. Somos contra nada. Não é? Absolutamente nada. Não é? Porque tudo quanto existe tem necessidade, portanto, de existir. Agora, devemos é ter a noção, portanto, do cuidado de nós sabermos analisar, portanto, que lugares é que nós devemos, na realidade, frequentar. Essa é que é a realidade. Não é? Porque sabemos, nós como conhecedores, como espíritas e perante a literatura, nós sabemos, portanto, o que é que comporta, de onde vem, de onde nasce, precisamente, toda essa parafernália, portanto, de sentimentos e de emoções, que são muitas das vezes nefastos, precisamente para as nossas vidas. Se alguém tiver alguma dúvida, portanto, no fim, portanto, nós estamos aí, portanto, está bom? Portanto, para tirar melhores dúvidas, tem os livros, olha. É muito interessante, nós trouxemos este sobre o Carnaval, mas tem lá muitos temas, portanto, nos dois, portanto, são tratados, inclusive, portanto, é relacionado, portanto, com os trabalhadores espíritas, das casas, dos centros, enfim, é muito interessante. Vamos orar? Um bocadinho de música. Vamos então procurar encerrar os olhos. Pensar em Jesus, o amigo das nossas vidas. Entregarmos-nos aos benfeitores espirituais e orarmos com a convicção de que todos os nossos irmãos aqui presentes, incluindo nós, aqueles que ainda possam trazer em sua mente, em sua memória, essas festividades, essa loucura momentânea que os possa afetar e os manter ainda deste lado da vida, eles possam encontrar a luz. Possam encontrar um pouco de sossego, possam receber as inspirações dos Espíritos benfeitores e possamos, através desta meditação dirigida ao Mestre Nazareno das nossas vidas, às faleiras de Espíritos superiores, aos médicos da vida maior, para que possam abraçar a todos. Assim, quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas.
Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz sobre cujos raios se alteraram a pureza das tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama por mim. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te as adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e que minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e às chancitudes de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, chama por mim. Eu sou a alegria que insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando, um a um, te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até das tuas próprias convicções, e o ceticismo se te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a esquecer a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, à flor que desabrocha, ao pássaro que canta, à estrela que cintila, ao sol que te aquece, à chuva que refresca, ao vento que sopra, à natureza que te alimenta, ao moço que te espera e ao velho que recorda. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus. Boa noite para todos e muita saúde.